Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Francisco Isidório e quero trazer uma palavra ao coração de cada um de vocês nesta manhã de sexta-feira, para que possamos seguir o nosso dia com a certeza no nosso coração de que o Senhor Jesus estará conosco, nos guiando e nos instruindo em nossas caminhadas. Hoje, sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa, muitas pessoas estão já pensando no coelhinho, nos ovos de Páscoa, quando deveríamos estar todos nós focados no verdadeiro sentido da Páscoa, que é o Senhor Jesus. Pessoas, por não terem um conhecimento mais aprofundado, acabam valorizando o coelhinho ao invés de valorizar o verdadeiro merecedor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje eu quero aqui deixar uma palavra de reflexão e quero deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7, que assim nos diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Então aqui, nesta passagem bíblica, nós já percebemos o verdadeiro sentido da Páscoa. A sexta-feira da Paixão celebra a morte de Jesus pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que compareceu mudo perante os seus tosqueadores. Cada algoz tirou uma casquinha deste cordeiro inocente, que foi conduzido ao matadouro por causa dos nossos pecados. Porém, este mesmo cordeiro que foi humilhado e desprezado, voltará exaltado, como o leão da tribo de Judá. Cordeiro é símbolo de mansidão, inocência e submissão. Jesus Cristo é o Cordeiro manso, inocente e submisso ao Pai. Ele mesmo disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Na Semana Santa, não celebramos o coelhinho, meus irmãos. Não celebramos o coelhinho da Páscoa, criado pelos capitalistas para movimentar o mercado de chocolates, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, aprendam o seguinte: esta expressão Cordeiro de Deus dá ideia não só da inocência e da mansidão de Jesus Cristo, mas também do seu sofrimento vicário, em caráter de substituição. Ele foi designado
para o sacrifício pelo próprio Deus. E isso nós podemos perceber lá em Gênesis, capítulo 22, verso 8. E Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Segundo informações de historiadores judaicos, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos que circundavam Belém. E assim, pela providência de Deus, foi concedido àqueles pastores estarem presentes no nascimento do Cordeiro de Deus. E isso nós podemos perceber em Lucas capítulo 2, verso 8 ao 18. Ainda segundo historiadores, aqueles animais nascidos aos 14 de Nisan, abril, à tarde eram selecionados pelos judeus piedosos para serem oferecidos um ano depois com o Cordeiro Pascal. Isto significa, meus irmãos, que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento, à tarde. Exatamente isso aconteceu com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando morreu naquela Páscoa, à tarde, na qual nós podemos perceber em Mateus 27, verso 45, 50, 57, de acordo com o Êxodo, capítulo 12, verso 5, o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 19, Cristo é o Cordeiro sem defeito, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Em João, capítulo 1, verso de número 29, a Bíblia afirma: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo 1, verso 36, vendo Jesus passar novamente, João disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7. Em Êxodo, capítulo 12, verso 46, Moisés escreve que nenhum dos ossos do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado. Os soldados romanos quebraram as pernas dos 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Cristo. Porém, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, porque ele é o Cordeiro Pascal, profetizado antecipadamente, cujos ossos não seriam quebrados. Isso está em João, capítulo 19, verso 31 e 36. Satanás ainda tentou fazer com que as escrituras não se cumprissem, quando um dos soldados romanos atirou uma lança em Jesus. Todavia, a lança cortou apenas a carne ao lado de Jesus. Quando saiu sangue e água, sem ter atingido nenhum dos seus ossos. João capítulo 19, verso 34 a 36. A palavra de Deus não pode falhar. Deus é fiel. O epíteto
de cordeiro foi aplicado a Jesus Cristo por cerca de 30 vezes, somente no Apocalipse, apontando Jesus como cordeiro eterno, que liga as duas eternidades, passada e futura. Ele é o cordeiro redentor dos evangelhos e o cordeiro escatológico do Apocalipse. Para concluir, meus irmãos, celebremos nesta Páscoa a redenção que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte de cruz. Todo o mérito da exaltação de Cristo se baseia em sua submissão ao Pai como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Redentor, que nos redimiu dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Salvador, que nos garantiu a vida eterna, mediante a sua morte e ressurreição. Fiquemos todos com essa palavra de reflexão, que possamos refletir e dar o valor ao verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório.